Este vídeo tem patrocínio da Curiosity Stream, com mais de 2.500 documentários e títulos de não ficção para curiosos. Desde 1924, o Federal Bureau of Investigation gerencia uma vasta coleção de impressões digitais coletadas de indivíduos em todo o país. Até 2000, tinham centenas de milhões de impressões digitais armazenadas. Antes da tecnologia atual, armazenavam impressões digitais em arquivos de gavetas, milhares delas. Diariamente, recebiam dezenas de milhares de pedidos para comparar impressões digitais, o que, como pode imaginar, não era fácil manualmente. Quando computadores e tecnologias avançadas surgiram, puderam armazenar arquivos eletronicamente. Porém, nos anos 90, ainda enfrentaram problemas. Cada conjunto de impressões digitais usava aproximadamente 10 megabytes de armazenamento, mas o desafio não era armazená-los, e sim enviá-los para computadores no país. Com muitas solicitações, inclusive de locais remotos com conexões lentas, não conseguiam enviar imagens digitais rapidamente e precisavam reduzir os tamanhos dos arquivos. O algoritmo do FBI, com laboratórios financiados pelo governo, virou padrão no armazenamento e transferência de imagens de impressões digitais. Analisar a fundo a matemática dessa técnica extrapola um vídeo de 15 minutos no YouTube, mas podemos compreender bem o conceito geral e como reduziram o armazenamento necessário em 20 vezes. Então vejamos o que fizeram. Como eu disse no vídeo sobre aplicações de matrizes lineares, ao qual farei referência algumas vezes aqui, uma imagem digital, quando você dá zoom, é composta por vários pixels, cada um de uma cor específica, e essas cores são representadas por algum valor numérico. Agora, para este vídeo, assim como no anterior, estaremos preocupados apenas com imagens em escala de cinza, onde podemos ter preto, branco e um espectro contínuo de diferentes tons de cinza, então imagens como essas. Agora, para enviar uma imagem digital, podemos enviar o valor numérico de cada pixel, sendo reconstruído do outro lado. Mas é muita informação, precisamos de algo melhor. Para entender o algoritmo que foi usado, primeiro precisamos perceber que podemos criar qualquer imagem, desde esta até esta, ou a Mona Lisa, ou qualquer outra, usando ondas senoidais. Se isso parecer muito estranho, não se preocupe, também achei no começo, porque nem parece que imagens e essas funções se misturam. Mas é assim que eles fazem. Primeiro, vou fazer um gráfico de z igual a cosseno de x, que resultará em um gráfico tridimensional que se parece com isso. Tudo isso é apenas uma curva cosseno regular estendida em uma dimensão extra. Mas nós meio que não nos importamos muito com o aspecto tridimensional, porque o que eu vou fazer é colorir o topo de preto, a parte inferior será branca e haverá uma transição contínua entre elas, ou seja, um espectro de cinza. E nós vamos olhar isso apenas do ponto de vista superior. O que temos aqui é uma curva cosseno bidimensional. É uma imagem que oscila para frente e para trás em uma direção, mas em cores, em vez de altura. E você notará que é constante ao longo do eixo Y. Se representarmos z como cosseno de I, temos o mesmo resultado, porém cores constantes no eixo x e variáveis no eixo Y. Se eu aumentar a frequência, teremos mudanças de cor mais rápidas, e frequências mais baixas correspondem a mudanças mais lentas. Agora, se eu traçar o gráfico do cosseno de x mais Y, então as cores permanecem constantes ao longo de um ângulo de 45 graus. Isso é o que realmente nos importa. Cosseno de algum número, U vezes x mais outro número, V vezes I. Quando U e V são iguais, obtemos o que vemos aqui. As cores estão inclinadas em 45 ou 135 graus, conforme a referência. E à medida que eu aumento o enquanto diminuo o V, você notará que o ângulo muda, assim como a frequência neste caso, até chegarmos a V igual a zero, onde as cores estão orientadas verticalmente como vimos antes. Agora, se pegarmos, digamos, o cosseno de x e o cosseno de 2 vezes I e combiná-los, obteremos uma imagem um pouco mais complexa, cuja equação é cosseno x mais cosseno 2 vezes I. Se adicionarmos algo como cosseno 0,5x mais 0,3 vezes, obtemos isso. Fica mais caótico. Agora, acontece que se você continuar fazendo isso com as funções certas, geralmente uma quantidade infinita, você poderia criar qualquer imagem em escala de cinza que quisesse. Então sim, qualquer imagem que você vê pode ser considerada como um conjunto de senoides 2D somadas.
Haverá diferentes coeficientes associados a esses que têm a ver com a magnitude de cada imagem, mas não estou tão preocupado com isso aqui. Então, se a imagem tem, digamos, cosseno de x nela, que você pode escrever como cosseno de um x mais zero, e, para que possamos ver apenas os coeficientes, podemos representar isso simplesmente usando o eixo x e um ponto em 1, 0. 1 para o u e 0 para o v. Então, para qualquer cosseno de u vezes x mais v vezes i, podemos apenas usar pontos para dizer quais u's e v's estão presentes em nossa imagem. Isso significa que para o cosseno de y haveria um ponto em 0, 1. E o cosseno de x mais i resultaria em um ponto em 1, 1. E você notará que dimensionar um ponto neste gráfico, ou no que chamamos de domínio da frequência, leva a uma frequência diferente no domínio espacial. E a rotação no domínio da frequência leva à rotação no domínio espacial. A propósito, apenas para algumas partes a seguir, observe que um ponto no eixo vertical aqui corresponde a uma imagem com bordas horizontais, e o oposto também seria verdadeiro. Então, agora você sabe como uma imagem ficará com base em um único ponto localizado no gráfico da transformada de Fourier. Porém, como mencionado, imagens reais geralmente contêm infinitas sinusoides. Portanto, o domínio de frequência delas consistirá em infinitos pontos. Eu sei que isso provavelmente parece um absurdo, e é apenas um gráfico aleatório de transformada de Fourier 2D, mas perceba que esses são um monte de pontos realmente pequenos que representam todos os muitos sinusoides em alguma função. E o ponto brilhante aqui significa que a maioria das sinusoides fica nesta área, neste caso com o u e o v bem próximos de zero. Então, como você acha que essa transformada de Fourier 2D ficará para essa imagem aqui? Note que isso não é o mesmo que vimos antes. As imagens anteriores tinham um desfoque de preto para branco e vice-versa, mas esta tem bordas distintas. Então, se eu usar um programa de transformada de Fourier que encontrei online, obtemos esse gráfico aqui. Parece estranho novamente, mas o ponto brilhante importante aqui é, na verdade, uma linha horizontal de pontos. Essas são praticamente todas as sinusoides que compõem a imagem. Aqui é como o cosseno de 0,5x mais 0 i, sem componente e no eixo x, mas há cosseno de 0,50 e 1x, 0,52x, etc. Precisamos combinar essas sinusoides para obter a imagem listrada à esquerda. E isso faz sentido porque os pontos ao longo dessa linha horizontal correspondem a bordas verticais, como eu mencionei antes. Se eu substituir a imagem listrada por uma mais complexa e muito famosa na comunidade de processamento de imagens, obtemos uma transformada de Fourier bidimensional mais agitada, mas ainda há informações visíveis aqui. Como essas linhas inclinadas no domínio da frequência correspondem a bordas inclinadas na imagem original. Como esses dois aqui correspondem às pernas do tripé. O programa em uso permite remover partes do domínio da frequência e, ao apagar regiões e remontar a imagem sem sinusoides, temos algo similar com distorção. Mas as pernas ficaram borradas, dá para perceber, e não estão tão pretas quanto antes. Agora eu vou usar uma imagem diferente para esta próxima parte, apenas porque funciona melhor. Mas o que eu vou fazer é pegar a transformada de Fourier e aplicar um filtro passa-baixo. Isso significa que vou manter ou passar todas as sinusoides onde u e v estão próximos de zero, mas vou remover todo o resto, ou seja, os sinusoides com oscilações mais rápidas e, em seguida, vou reconstruir a imagem. Então, farei o contrário, mantendo apenas as frequências mais altas. Então, o que você acha que vai acontecer em cada caso? Bem, eu acho que é mais fácil ver isso quando você imagina uma curva normal composta por vários cossenos somados. Se remover algumas frequências altas, perde detalhes finos do sinal, pequenas oscilações, mas mantém a imagem geral. Sua dica, pois ainda vê, similar a uma onda quadrada. Mas se você remover as frequências mais baixas, então você meio que perde a visão geral, mas mantém todos os detalhes finos ou aquelas oscilações mais rápidas. Então, voltando à nossa imagem, se removermos as frequências altas, também conhecidas como o detalhe fino, nós entendemos isso. É simplesmente uma versão borrada da imagem original. Ainda podemos entender o que é como a curva anterior, mas quando digo que perdemos detalhes, refiro-me às bordas. É isso que o desfoque realmente faz.
suaviza as mudanças rápidas de cor, que é o que uma borda é. Na verdade, em outro vídeo, eu mostrei uma técnica diferente para desfocar e fiz isso com o primeiro. A imagem borrada delineada mostra que a forma geral se mantém, mas a principal conclusão foi que a borda muito definida de preto para branco, que tornava o número fácil de ler, tornou-se suavizada pelo desfoque, criando essa transição gradual de escuro para claro, e na nossa técnica, praticamente o mesmo ocorreu. Sinusoides de alta frequência com mudanças rápidas de cor que criam bordas bem definidas foram removidas, deixando sinusoides com mais suavidade e transições mais lentas, resultando em uma imagem geralmente desfocada. Então, um filtro passa-baixo é realmente apenas um filtro de desfoque. Agora, se voltarmos à nossa imagem e fizermos o oposto, mantendo as altas frequências, mas removendo as mais baixas, então só manteremos os detalhes finos ou aquelas bordas. Perdemos grande parte da imagem, porém as bordas permanecem. E por isso, um filtro passa-alta pode ser visto como um detector de bordas. Décadas atrás, a detecção de bordas ajudava a polícia a prender agressores, analisando a imagem do braço para revelar uma tatuagem específica. Então sim, isso tem aplicações importantes. Agora estamos quase lá, mas precisamos reconhecer o fato de que as sinusoides não lidam muito bem com bordas e mudanças rápidas. Seja para uma imagem ou um sinal, como você pode ver por esses picos indesejados extras no canto aqui. Então, para lidar com funções ou imagens que têm mudanças muito abruptas, queremos algo mais localizado que não oscile para sempre, que é na verdade o principal problema com sinusoides. Para ajudar com isso, nós usamos algo chamado wavelet. Esses são como pulsos senoidais que decaem rapidamente para zero, em vez de oscilar para sempre. Agora, assim como antes, podemos dimensionar ou deslocar esses elementos e mesmo que a equação seja mais complicada, isso leva a uma representação de função mais simples no final. Eu vou chamar a equação geral para um wavelet de psi, porque como se vê com apenas escalonamento e deslocamento, podemos somar vários a infinitos wavelets para criar a função que queremos, seja uma curva ou uma imagem, assim como antes. E se pegarmos os coeficientes associados a essas wavelets e transmitirmos esses coeficientes em vez dos valores de pixel de uma imagem, temos um aspecto principal do algoritmo de quantização escalar wavelet, que é, finalmente, o que este vídeo era sobre. É bastante complexo com vários componentes, mas espero que isso tenha lhe dado uma ideia geral de como o processamento de imagens funciona em relação às ondas senoidais, análise de Fourier e separação de uma imagem em seus componentes com esses coeficientes, pois esses conceitos gerais se estendem à análise de wavelet e aquele algoritmo de compressão, mesmo que haja, obviamente, diferenças. Esses coeficientes resultam em arquivos menores comparados a outros métodos de compressão, com perda mínima de informação. E quando alguém do lado receptor deseja que a impressão digital seja exibida, um computador simplesmente USA esses coeficientes para reconstruir a imagem. Uma análise mais aprofundada ultrapassa o escopo deste vídeo, mas se você curte histórias reais com foco em matemática, continue aprendendo no Curiosity Stream, patrocinador deste vídeo. Gostei muito do documentário Codebreaker, que explora matemáticas usadas para decifrar a criptografia alemã na Segunda Guerra Mundial. A maioria já ouviu falar de Alan Turing, mas muitos outros também estiveram envolvidos. O filme conta a história de Bill Tuch, que realizou uma das maiores proezas intelectuais da Segunda Guerra Mundial. Curiosity Stream é um serviço de streaming que hospeda milhares de documentários e títulos de não ficção, abrangendo diversos temas, como matemática, física, história, tecnologia e muito mais. O serviço está disponível em várias plataformas, como Registro Unificado, Sistema Operacional Android, Xbox One, Tablet Fire da Amazon, Apple TV e mais, custando apenas $2,99 mensais. Acesse curiositystream.com/Zackstar ou clique no link e use o código Zackstar para o primeiro mês grátis na associação, sem riscos ao experimentar. Isso disponibiliza acesso ilimitado a AOS, excelentes documentários e séries de não ficção que sei que muitos acharão interessantes. Portanto, os links estão abaixo e vou finalizar este vídeo aqui. Grato, como sempre, a AOS apoiadores no Patreon. Links das redes sociais abaixo. Até o próximo vídeo.